Aí tem uma coisa, Magá, que eu costumo dizer em treinamento que eu quero trazer aqui. Eu costumo dizer assim, se a gente comparar prudência com ativação, né? Então a própria Gallup coloca o contraste entre esses dois temas, que é Uhum. prudência é como um freio, eu tendo a atrasar as coisas, e ativação é como um acelerador, eu tendo a acelerar as coisas, né? Como eu disse, se a gente olhar para o mundo atual de proatividade, de velocidade, de metodologias ágeis em tudo, parece que o ativação faz muito mais sentido do que o prudência. Mas o que eu gosto de usar como exemplo para quem tem prudência aí, nos treinamentos eu digo o seguinte: imagina que duas pessoas vão sair de casa para ir até a praia. Imagina que um é o senhor prudência e o outro é o senhor ativação, né? O ativação, ele fala assim, vou pra praia. Ele entra no carro e vai, né? O prudência fala, vou pra praia, peraí, o que eu preciso? Pra onde eu tô indo? O que pode acontecer? Como é que eu posso me precaver? E etc. Nesse meio tempo, a ativação tá indo embora. Então parece, para quem olha ali na largada, parece que o ativação é muito rápido e o prudência é muito lento. Só que o que vai acontecer com a ativação? No meio do caminho ele vai lembrar que esqueceu a carteira, aí ele vai ter que voltar para casa para pegar a carteira. No meio do caminho ele vai ficar sem combustível porque ele esqueceu de abastecer. Aí ele tem que empurrar o carro, pegar uma carona, ir até o posto, buscar combustível, colocar no carro. Aí ele erra uma entrada porque ele não estudou direito o mapa, aí ele não sabe muito bem como voltar, e o Waze não funciona porque o celular tá sem bateria. Aí ele bota para carregar, ele vê que ele esqueceu de pagar a conta do celular, então o GPS não tá funcionando. E, enquanto isso, o Prudência tá lá planejando. Só que a hora que o Prudência falar, pronto, tô pronto para ir, ele vai fluir tranquilamente. Por quê? Porque ele previu tudo que podia dar errado, então ele vai desviar disso, e caso algo aconteça, ele já tem preparado como é que ele vai lidar com isso. Então o que vai acontecer lá no final? Talvez os dois vão chegar ao mesmo tempo na praia, né? Os dois chegam Sim, juntos. é um Então bom o exemplo. Prudência às vezes olha e fala assim, ai, mas como eu sou lento, porque ele se compara com quem tá em volta. A questão é, e no final? Como é que tá o final? Tá chegando junto? Ótimo. Agora, não tô chegando atrasado. Aí tudo bem. Aí você tem que parar e pensar, tá bom, então o que eu posso fazer para não chegar atrasado, né? E eu tenho dito para os meus prudências que o que ele precisa fazer é estipular um prazo, né? O Caleb, por exemplo, ele tem prudência alta. E ele tem excelência alta também. Eu não lembro se ele tem prudência alta, mas acho que tem. E o que o Caleb fala, né? Ele tem um limite de vezes que ele tenta fazer a mesma coisa. Então, tá fazendo uma arte, por exemplo. Ele fala, ó, eu vou fazer 4 vezes. Eu vou escolher uma das 4. Ah, Tá? entendi. Então, mas não poderia ter uma quinta, né? Se a gente estiver falando aqui do excelência. Não poderia ter uma quinta melhor, uma sexta? Sim, mas eu me dei 4 de margem para tentar. Talvez o Prudência possa fazer isso, né? O que eu costumo dizer é, tá bom, até onde eu suporto a incerteza, né? Se eu conseguir prever, sei lá, 50% das possibilidades de problema, eu me dou por satisfeito, ou minimamente satisfeito, né? Então, estipular, tá? Eu tenho que começar essa minha viagem para a praia até as 3 horas de hoje. Até as 3 horas de hoje, eu vou prever tudo que eu puder. Agora, a hora que der 3 horas, eu vou sair, né? Uhum. E aí, Sim, tentar lidar com encontrar isso. exatamente, ferramentas. Lembraste-me só para partilhar aquele exemplo que eu disse que a pessoa sofria um pouco de bullying. Eu lembro-me que uma das atividades que depois todos perceberam que ele contribuía muito era porque ele era a primeira pessoa a montar um, um orçamento que tinha que contar com pessoas, horas, recursos, tecnologia associada, etc. E eles, muitas vezes, depois, não era ele quem contactava com o cliente, não é? No final. Então eles diziam que entre ele e o cliente, eles faziam muitos cortes, porque eles diziam ia demorar mais 3 meses do que nós já tínhamos dito ao cliente que ia durar. Então nós temos que cortar aqui no orçamento dele. E o que ajudou é porque a maneira como comunicavam isso para ele era quase como deixa de exagerar nos orçamentos, no tempo que pode ser necessário, se derrapar, etc. Que nós vamos cortar. Mas o que eles não estavam a perceber era que se eles iam cortar de qualquer forma. Ou seja, eles iam sempre fazer um filtro. Então eles encontravam o ponto ideal do meio entre o exagero, talvez, de planos B e de folga que ele punha no orçamento e o exagero de vai tudo correr bem, é só fazer isto, não é? Que às vezes, isto é só isto e aquilo, e depois quem ficava a perder dinheiro era a empresa, não é? E então
era entenderem esse ponto do meio. Eu lembro-me de um exemplo engraçado que eles deram na época foi, ele é o único que quando é para atravessar a estrada passa na passadeira. Ai, no Brasil não é passadeira. Como é que é? Faixa. É na faixa? Ah, Eles diziam que era mais longe, lá aham. perto do escritório, e ele era o único que ia sozinho, e eles Ah, ficavam é todos a rir. a que chama... Caramba, não é a faixa, é aquela por cima da pista? Não, não, Ah, na pintada. pista mesmo, tá ok, é a faixa. Ele tinha Ele que era o andar e ir lá único. na frente pra atravessar. Sim, ele fazia as Mas ele voltas fazia. necessárias, mas ele fazia, mesmo se fosse sozinho. E os outros ficavam a rir-se. Entretanto, foi interessante como eles começaram a ver com outro olhar ao longo das sessões e quase que a agradecer terem ali pelo menos uma pessoa com esse olhar, não é? Agora, para pequenas coisas, eu consigo compreender que ainda é mais difícil a vida de quem tem prudência. Boa, também Quando eu acho. digo, por exemplo, aqui em casa, uma das coisas que me fez reparar que poderia haver o prudência no Jorge era um copo. Eu podia estar a passar um copo a estender. Se fosse ele a passar para mim, eu já podia estar com a minha mão a segurar no copo, que ele perguntava no mínimo 2 vezes, mas normalmente 3. Estás a segurar? Estás a segurar? Estás... Eu lembro que eu ficava, eu não tenho 13 anos, passa o meu copo para a mão e confia que eu estou a segurar à primeira. Hoje em dia já não reviro os olhos, mas eu consigo compreender que seja mais difícil nessas pequenas coisas que mais ninguém está a ver, não é? Ou seja, ele tem muitos pequenos exemplos desses, uns que ele depois fica feliz porque se confirmam, mas ao mesmo tempo não assim tão feliz porque foi algo não muito interessante que aconteceu. Vou dar um exemplo, ele treina CrossFit e acho que alguém levou o cão para lá, para o treino, e era um dia que eles no final atiram aquelas as barras, né, para o chão. E ele disse que para ele foi automático. É melhor a pessoa prender o cão, porque alguém vai mandar uma barra para cima dele. E falou com a dona do cão e disse: não achas melhor prenderes? E acho que ela até se riu e disse: não, ele foge. Ele disse: a primeira barra que a própria dona atirou para o chão foi para Pegou cima nele. do próprio cão. Exatamente. Mas, ou seja, eu senti ali algum orgulho, de certa forma, de eu sabia que aquilo podia acontecer, mas ao mesmo tempo há uma frustração de porquê que ninguém me ouve? Porquê que as pessoas não confiam naquilo que eu posso É, estar a ver, não é? é. Você acabou de ver um corte do podcast Talentos para o Sucesso. Entra lá no nosso canal no YouTube ou no Spotify. É só você procurar por Talentos para o Sucesso para assistir o episódio completo desse corte que você gostou tanto de ver agora.